Se você já teve uma experiência sobrenatural e quer que a sua história seja contada aqui no canal, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo. Olá, boa noite. Me chamo Augusta e tenho 30 anos. Atualmente moro em Florianópolis, Santa Catarina, mas esse relato aconteceu quando eu tinha por volta de uns 16 anos e ainda morava em São Paulo, capital. Minha família sempre foi muito unida, até que certa vez minha querida avó faleceu. Ela acabou adoecendo e veio a falecer. Eu nunca tinha ido a um cemitério antes. Normalmente, quando alguém próximo a meus pais falecia, eu ficava em casa com minha avó. Mas desta vez era o velório dela, então meus pais me levaram junto. Foi bem triste o velório, mas a hora de enterrar foi a pior parte. Eu chorei muito. Acho que foi ali que a ficha caiu. Quando estava saindo do cemitério, no caminho até o carro, vi uma flor no canto do muro. E na hora me veio minha avó na cabeça. Pensei então em pegar essa flor e levar para casa. Assim, sempre que eu a visse, eu lembraria da minha avó. Essa foi a coisa mais burra que já fiz em toda a minha vida. Como todos sabem, não se deve levar nada do cemitério para casa. Inclusive, descobri mais tarde que o correto é até tirar os calçados e bater antes de entrar em casa. Voltando para a história, levei essa florzinha para casa e deixei num copo com água dentro do meu quarto. Não demorou muito tempo para as coisas estranhas começarem a acontecer. No dia seguinte, eu acordei de madrugada, ouvindo um barulho estranho, que parecia de goteiras, e uma sensação ruim. Depois de tanto insistir, consegui pegar no sono. Quando acordei pela manhã, vi que o dia estava bonito e sem sinal de chuva. Estranhei, mas para falar a verdade, não dei muita bola, pois podia ser outra coisa que fazia o barulho. Mas isso era só o começo. Na noite seguinte, tive um pesadelo horrível. Sonhei que estava em casa assistindo TV, quando olho para o canto da sala e vejo um homem escondido nas sombras. Não dava para ver quase nada. É como se ele fosse todo preto. Uma única coisa chamava minha atenção. Era um chifre na cabeça dele. Ele me encarava, enquanto eu encarava de volta. Foi assustador. Ele só ficava lá, parado me olhando. Acordei e era de madrugada. E novamente ouvi barulhos na cozinha. Como se tivesse alguém mexendo nas coisas, mas imaginei que era minha mãe. Depois de muito insistir, voltei a dormir. Na manhã seguinte, eu acordo e vou tomar café. Quando chego na cozinha, minha mãe pergunta o que eu estava fazendo na cozinha àquela hora da madrugada. Então eu disse que não era eu, e que eu também tinha ouvido, e achei que era ela ou meu pai. Mas minha mãe disse que não, que nenhum dos dois havia saído do quarto. Então eu aproveitei o assunto e falei que havia acordado, pois tive um pesadelo. Contei tudo para minha mãe. Ela ficou sem reação. Quando terminei de contar, minha mãe assustada disse que meu pai teve um sonho parecido. No sonho, meu pai estava em casa e se preparando para dormir. Quando ele passa na frente da porta do meu quarto, ele abre para ver como eu estava. E viu que havia um homem, todo preto e com chifres. O homem estava em pé, no canto do quarto. Ele só olhou para meu pai, que abriu a porta e lentamente levantou o braço e botou na boca, como se pedisse silêncio. Após isso, voltou a me encarar, enquanto meu pai estava paralisado do medo. Então ele acordou, e já era dia. Bom, depois desse dia, que acordamos com barulhos na casa e os pesadelos, minha mãe chamou uma amiga dela. Essa amiga era espírita.
e sabia que minha avó havia falecido. Então ela perguntou se a gente havia batido o sapato antes de entrar em casa. A gente não havia feito isso, mas raramente entramos com os sapatos em casa. Nessa hora, eu percebi a burrada que fiz e falei sobre a flor. Ela disse que provavelmente era isso, que algum espírito do mal usou a flor para nos seguir até em casa e nos atormentar. Ela disse também que tivemos sorte de ter chamado ela logo, pois o espírito iria fazer das nossas noites o inferno. Bom, queimamos a flor e depois disso parei de acordar de madrugada e ter pesadelos com aquela coisa preta. Essa foi a minha história. Obrigado por ler meu relato. Boa noite.